Na pacata cidade de Montes Claros do Sul, onde o vento parecia carregar segredos entre as árvores antigas, vivia Helena, uma mulher de 68 anos. Viúva há mais de uma década, aprenderá a conviver com a solidão, ainda que o silêncio da casa muitas vezes pesasse mais do que gostaria de admitir. Ela preenchia seus dias com caminhadas pela praça, conversas rápidas com vizinhos e leituras que a transportavam para outros mundos, mas em seu íntimo havia um vazio que o tempo não conseguirá preencher. Do outro lado da cidade, em uma pequena chácara próxima ao rio, estava Augusto, de 72 anos. Ex-professor de história, ele dedicava as manhãs ao cultivo de um jardim que cuidava como quem protege memórias. Divorciado há muitos anos, acostumara-se à rotina solitária, embora carregasse no olhar um brilho nostálgico, como quem ainda guarda a esperança de reencontrar a alegria em pequenos gestos. O destino, porém, parecia ter planos que iam além da rotina tranquila de ambos. Naquela semana, o centro comunitário organizava uma viagem para um grupo de idosos da região, um passeio simples, mas muito aguardado. Visitas a pontos históricos, refeições compartilhadas e, acima de tudo, a chance de novas amizades. Helena, incentivada pela filha, aceitou o convite. Augusto, a princípio relutante, também decidiu participar. Foi no ônibus, entre vozes animadas e risadas, que os dois se viram pela primeira vez. O olhar de Helena encontrou o de Augusto por acaso, mas demorou um segundo a mais do que o comum. Não houve palavras naquele instante, apenas a sensação inesperada de que algo, adormecido há muito tempo, começava a despertar. A viagem seguia tranquila pelas estradas ladeadas de montanhas. O ônibus balançava suavemente, enquanto alguns passageiros cochilavam e outros trocavam histórias. Helena, sentada junto à janela, observava a paisagem com atenção. Gostava de reparar nos detalhes, as casinhas simples, as árvores frondosas e até os animais que surgiam de repente no pasto. Ao perceber que o lugar ao lado dela estava vazio, Augusto, com um sorriso tímido, perguntou se poderia se sentar. Helena acenou afirmativamente, e os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes. Foi Augusto quem quebrou o gelo. Sempre gostei dessas viagens. Me lembram das excursões com meus alunos. Ele disse, com o tom sereno de quem revive lembranças boas. Helena sorriu. Eu quase não viajo. Faz tanto tempo, que até me sinto uma adolescente voltando a descobrir o mundo. Essa simplicidade cativou Augusto, que passou a puxar conversa. Aos poucos, foram descobrindo pontos em comum. Ambos gostavam de música antiga, apreciavam a calma das manhãs e compartilhavam o gosto por histórias. O tempo parecia correr mais rápido enquanto falavam, e a sensação de estranheza inicial foi se transformando em uma leveza inesperada. Quando chegaram ao primeiro destino, um pequeno museu local, Helena ofereceu o braço a Augusto ao descer os degraus do ônibus. Ele aceitou, rindo. Veja só, já ganhei uma companheira de viagem. A frase, simples e natural, fez Helena corar levemente. E, por mais que tentasse disfarçar, um sentimento discreto de alegria nasceu em seu coração. O grupo seguiu o passeio pelo museu, onde objetos antigos contavam histórias de gerações passadas. Helena observava tudo com encantamento, enquanto Augusto explicava detalhes das peças, como se ainda fosse professor diante de uma turma atenta. Sua voz serena e o entusiasmo com que falava despertaram nela uma admiração inesperada. Você fala com tanto carinho das coisas antigas, comentou Helena, sorrindo. Acho que tudo que resiste ao tempo carrega uma beleza especial, respondeu Augusto, olhando para ela de maneira significativa. Durante o almoço em uma pequena estalagem da região, os dois se sentaram juntos. A mesa compartilhada era simples, mas havia algo de acolhedor na forma como dividiam o pão, riam de pequenas distrações e trocavam confidências. Helena contou sobre a filha que insistira para que participasse da viagem. Augusto falou sobre os anos de sala de aula e sobre como ainda sonhava em escrever um livro com suas memórias. Havia uma naturalidade em cada gesto. Não eram adolescentes descobrindo o primeiro amor, mas duas almas maduras que pareciam reconhecer no outro uma companhia muito esperada. Os olhares demorados, as risadas fáceis e até o silêncio entre eles tinham um sentido novo. No final da tarde, quando o grupo caminhava até o ônibus, uma brisa fria soprou pela praça. Sem pensar muito, Augusto ofereceu seu casaco a Helena. Ela hesitou por um instante, mas aceitou, sentindo-se aquecida não apenas pelo tecido,
mas pelo gesto que lhe trouxe uma sensação de cuidado que há muito tempo não experimentava. No dia seguinte, o grupo seguiu para uma trilha leve, margeando um rio cristalino. Helena sentiu o cheiro da terra molhada e ouviu o som da água correndo. Cada passo parecia acalmar seu coração, e ela percebeu que Augusto caminhava ao seu lado, sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado especialmente para eles. Sempre achei que a natureza tem uma maneira de nos ensinar a desacelerar, disse Helena, olhando para as árvores altas e os raios de sol filtrando-se entre as folhas. Augusto sorriu, assentindo. É verdade. E quando estamos atentos aos pequenos detalhes, percebemos coisas que costumamos ignorar no dia a dia. Ele fez uma pausa, olhando para ela com um brilho discreto nos olhos. Você observa cada detalhe com tanto cuidado, Helena. É inspirador. Ela sentiu o calor subindo as faces. Não era um elogio superficial, mas a sensação de ser vista de verdade. Algo dentro dela despertou, um misto de alegria e curiosidade, uma vontade silenciosa de se permitir sentir novamente. Enquanto caminhavam, conversavam sobre lembranças da juventude, viagens antigas e pessoas que marcaram suas vidas. Havia risadas e momentos de silêncio confortável. Em certo ponto, Helena tropeçou levemente em uma raiz. Augusto estendeu a mão imediatamente, segurando-a com firmeza, mas delicadeza. Você está bem? Perguntou, preocupado. Sim, obrigada. Respondeu, e por um instante, ambos permaneceram com as mãos entrelaçadas, como se fosse natural não soltarem. O restante do grupo caminhava à frente, e eles se viram sozinhos por alguns segundos. Um silêncio carregado de significado se instalou, mas sem pressa, sem cobranças. Apenas a sensação de proximidade e confiança. À medida que o grupo se aproximava da pequena vila às margens do rio, o céu começou a ganhar tons alaranjados do entardecer. Helena sentiu uma paz inesperada. O ar fresco misturado com o perfume das flores silvestres fazia seu coração bater de forma diferente, leve, quase infantil. Augusto caminhava ao seu lado, silencioso, mas perceptível em cada gesto, como se sua presença fosse uma âncora tranquila. Olhe só, disse ele, apontando para o reflexo do sol no rio, é incrível como algo tão simples pode parecer tão grandioso. Ela sorriu, observando o brilho dourado da água. Sentiu uma pontada de gratidão por estar ali, naquele momento. Havia algo no jeito calmo e atento de Augusto que a fazia sentir-se protegida, mas também respeitada. Não havia pressa, apenas uma cumplicidade silenciosa, nas risadas leves, nos olhares discretos. Quando encontraram um banco à beira do rio, sentaram-se lado a lado. Augusto ofereceu sua garrafa de água, e Helena aceitou. O toque das mãos ao passar a garrafa causou um arrepio breve, inesperado, que ambos notaram, mas não comentaram. Era um tipo de proximidade que não precisava de palavras, apenas da presença mútua. Você gosta de lugares assim? Perguntou ele, olhando para o horizonte. Sim, respondeu ela, quase sussurrando. Parece que consigo deixar todas as preocupações de lado por um tempo. Ele assentiu, observando-a com atenção. Havia algo de delicado no cuidado com que ele a olhava, como se quisesse registrar cada pequeno detalhe. Helena sentiu-se estranhamente confortável em compartilhar aquele momento, como se tivesse encontrado uma companhia que entendia não apenas suas palavras, mas também seus silêncios. O sol finalmente começou a se pôr, tingindo o céu de tons mais profundos de vermelho e violeta. Um sentimento de serenidade pairava no ar. Ambos permaneceram sentados, lado a lado, deixando que o silêncio falasse por eles, sentindo que, mesmo com o fim do dia, algo ali havia se transformado para sempre. Na manhã seguinte, a vila despertava com o canto suave dos pássaros e o aroma da terra molhada após a chuva da noite anterior. Helena levantou-se cedo, abriu a janela e deixou que a brisa fresca tocasse seu rosto. Havia uma sensação de renovação, como se cada respiração trouxesse um pouco de esperança esquecida. Augusto ainda dormia tranquilamente, e ela observou seu rosto sereno por alguns instantes, sentindo uma mistura de ternura e admiração. Depois do café da manhã, decidiram explorar um pouco mais a região. Caminharam por trilhas estreitas entre árvores antigas, ouvindo o murmúrio de um riacho próximo. Helena sentia que cada passo era uma pequena libertação, como se estivesse deixando para trás o peso de anos de responsabilidades e pequenas frustrações cotidianas. Augusto caminhava devagar, atento a cada gesto dela,
garantindo que a experiência fosse confortável e segura. Em um ponto da trilha, encontraram uma pequena clareira com flores silvestres. Helena se abaixou para tocar algumas pétalas, sorrindo para a delicadeza da natureza. Augusto a observava com um sorriso tranquilo, percebendo quanto ela se conectava com o ambiente. Havia algo de simples, mas profundamente significativo naquele momento. A beleza da vida percebida em detalhes mínimos, compartilhada com alguém que entendia o valor de cada instante. É incrível como a natureza nos lembra de que tudo tem seu tempo, disse Helena, olhando para o céu através das árvores. Sim, respondeu Augusto, e também nos lembra de que podemos aprender a desacelerar, aproveitar cada momento. Eles permaneceram ali por alguns minutos em silêncio, sentindo a harmonia do lugar e a presença um do outro. Não havia pressa, nem expectativas, apenas o conforto de estarem juntos, cada um oferecendo sua companhia de maneira genuína. Helena percebeu que a viagem, que inicialmente parecia apenas uma distração, havia se transformado em algo mais profundo, uma oportunidade de reencontrar partes de si mesma esquecidas, inspiradas pela companhia de Augusto. À medida que começaram a voltar pelo caminho da trilha, Helena sentiu uma leveza no coração, uma sensação de que algo em sua vida começava a se reorganizar de maneira mais serena e confiante. Nos dias seguintes, Helena e Augusto continuaram explorando a pequena vila e seus arredores, descobrindo cantinhos que pareciam ter saído de um livro de memórias. Cada passeio era uma nova oportunidade de compartilhar lembranças e ouvir histórias do outro. Helena, que costumava viver em um ritmo acelerado de preocupações familiares, agora encontrava prazer em observar detalhes simples: o voo de um pássaro, o som distante do sino da igreja, o cheiro do pão saindo da padaria local. Certa tarde, enquanto caminhavam à beira de um lago tranquilo, Helena se lembrou de como sempre apreciara a água em silêncio, contemplando o reflexo do céu e das árvores. Augusto se aproximou e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão, segurando a dela com cuidado. Helena sentiu uma sensação de segurança e ternura que há muito não experimentava. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de compreensão e respeito mútuo. Você sempre gostou de lugares assim? Perguntou Augusto, olhando para o horizonte. Sempre, respondeu Helena, mas quase nunca tive tempo de me dedicar a eles. Agora sinto que estou redescobrindo a vida. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o lago de tons dourados e laranjas, eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que o tempo parecia desacelerar. Helena percebeu que pequenas ações, um gesto, um olhar, uma palavra, tinham mais significado do que qualquer grande acontecimento. Augusto, por sua vez, sentia-se renovado pela alegria simples que Helena irradiava, lembrando de que nunca é tarde para se conectar com alguém de forma genuína. De volta à pousada, enquanto preparavam um chá para relaxar, Helena percebeu que algo dentro dela havia mudado. Não era apenas a excitação de uma nova amizade ou o conforto da companhia, era a sensação de ser vista e valorizada por quem realmente se importa. Augusto parecia entender sua história sem precisar de explicações, e isso tornava cada momento ainda mais especial. Nos dias que se seguiram, Helena começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Havia uma leveza que não sentia há anos, como se estivesse se libertando de um peso invisível que carregava desde a juventude. Cada encontro com Augusto, cada conversa ao entardecer, parecia despertar nela lembranças esquecidas de sonhos e vontades que, por muito tempo, foram deixados de lado. Em uma manhã chuvosa, ela decidiu passear sozinha pelo mercado local. As cores das frutas, o aroma do pão fresco e a animação dos vendedores despertaram nela uma alegria inesperada. Enquanto observava uma cesta de maçãs vermelhas, sentiu o toque familiar de Augusto em seu ombro. Ele sorriu, e aquele sorriso simples fez seu coração bater de uma forma que ela quase não lembrava ser possível. Gosto de ver você assim, disse ele calmamente, sem pressionar. Assim como? Perguntou Helena, curiosa. Feliz, leve, como se o mundo tivesse espaço só para você por um momento. Helena baixou os olhos, sentindo um rubor subir as faces. Era raro alguém reconhecer sua essência de forma tão delicada e atenta. A chuva continuava caindo, mas para eles, o som se tornava uma música de fundo, quase poética, que acompanhava cada passo e cada gesto de cuidado. No fim da tarde, retornaram à pousada, onde a luz suave filtrava pelas janelas, criando sombras delicadas nas paredes. Helena sentou-se perto da lareira, sentindo o calor e o conforto daquele espaço seguro. Augusto, sem pressa,
Preparou o chá com a calma de quem conhece bem o valor de momentos simples. Eles se sentaram juntos, lado a lado, compartilhando silêncios que falavam mais do que palavras. Foi nesse momento que Helena percebeu que, às vezes, a intimidade não precisava ser expressa por grandes gestos. Estar ao lado de alguém que entende sua história, respeita seus medos e valoriza suas pequenas conquistas, já era suficiente para aquecer o coração e restaurar a esperança que ela achava perdida. Com o passar das semanas, Helena começou a notar que sua rotina diária ganhava uma nova cor. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, o canto dos pássaros pela manhã, o cheiro do pão fresco do vizinho, a brisa leve que entrava pela janela, agora tinham um significado especial. Augusto estava presente de forma sutil, sempre atento sem ser invasivo, compartilhando risadas, observando silenciosamente ou oferecendo uma palavra amiga na hora certa. Em casa, seu relacionamento com o marido, Taro, permanecia frio e distante. Ele estava sempre absorto em contas, dívidas e preocupações, sem perceber a transformação silenciosa que acontecia dentro de Helena. A presença de Augusto preenchia o vazio de forma discreta e respeitosa, lembrando-a de que ainda era possível sentir-se viva e valorizada. Um dia, Helena decidiu reorganizar o pequeno jardim do apartamento. Sentada no chão, plantando flores, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Augusto a observava, oferecendo ajuda apenas quando ela pedia, sempre com aquele sorriso tranquilo que transmitia segurança. A sensação de ser compreendida e respeitada por alguém que não esperava julgar suas escolhas despertou nela uma força que havia adormecido há décadas. Durante o jantar, preparou a comida com mais cuidado do que de costume, e percebeu que a alegria de cozinhar tinha retornado. Augusto comentou com simplicidade: "Você coloca seu coração em tudo o que faz, Helena. É bonito de se ver." Aquelas palavras tocaram-na profundamente, e ela percebeu que a valorização de alguém podia reacender emoções esquecidas. A amizade com Augusto não era sobre paixão desenfreada ou pressa para algo mais, era sobre reconexão consigo mesma, reconhecimento de sua própria importância e cuidado genuíno de outro ser humano. À medida que os dias passavam, Helena começou a escrever em seu diário, registrando pensamentos, medos, sonhos e pequenas vitórias. Cada palavra era uma forma de libertação, e cada página preenchida fortalecia para enfrentar a realidade da vida cotidiana, as dívidas e as responsabilidades familiares, agora com um novo senso de esperança e confiança. Com o tempo, Helena percebeu que a presença de Augusto havia se tornado um pilar silencioso em sua vida. Ele não estava ali para substituir Taro, seu marido, nem para provocar rupturas, mas para mostrar que ainda era possível sentir-se viva, valorizada e compreendida. Cada encontro discreto, cada conversa leve ou gesto de atenção fortalecia sua autoestima, lembrando-a de que, mesmo com mais de 60 anos, ainda havia espaço para a alegria e a redescoberta de si mesma. Taro continuava imerso em sua rotina, preocupado com dívidas e responsabilidades. A relação entre eles não mudou drasticamente, mas Helena agora encarava a situação com serenidade. Não havia mais culpa nem vergonha por buscar momentos de felicidade fora do casamento. Ela havia aprendido que seu bem-estar também era essencial. A vida podia ser desafiadora, mas pequenas doses de afeto e compreensão eram capazes de transformar dias comuns em momentos de leveza e esperança. Helena começou a aplicar essa nova força em sua vida diária. Preparava o café da manhã com mais atenção, conversava com seu filho Kenta com paciência e envolvimento, e se permitia apreciar pequenas alegrias, como o pôr do sol na varanda ou o aroma de flores recém-plantadas. A relação com Augusto continuava discreta, baseada em respeito e amizade, mas havia despertado nela a lembrança de que ainda podia sonhar, sorrir e se sentir viva. O aprendizado mais profundo foi perceber que felicidade não depende apenas de grandes mudanças externas, mas de pequenas conexões que nutrem o coração. Augusto havia oferecido isso sem exigir nada em troca, apenas atenção, cuidado e a capacidade de escutar. Helena compreendeu que a vida, mesmo com suas dificuldades, podia ter nuances de beleza inesperadas, mesmo para quem já passou dos 60 anos. Enquanto o sol se punha, ela se sentou na varanda, respirou fundo e sorriu. Havia um mundo ainda por explorar, emoções ainda por sentir e memórias que poderiam ser transformadas em força. Helena agora sabia que podia viver plenamente, valorizando-se e acolhendo a beleza de pequenas felicidades, e que, às vezes, a vida oferecia encontros que reavivavam a alma de maneiras inesperadas.
Você acredita que é possível redescobrir a felicidade e a força pessoal mesmo depois dos 60 anos? Compartilhe seu pensamento nos comentários.